salmo está, Deus, tranquila em Ti. Minha alma está segura em Ti. Obrigado, Jesus. Sabes bem que em Cristo firmeza. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, aleluia! Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, ou vai estar projetado ali também, os Salmos, em Salmos 28, que é um salmo de Davi, de súplica e gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Vamos fazer a leitura. Eu estarei lendo um versículo e a igreja outro, pode ser assim? Amém? Todos encontraram? Está projetado aqui também no telão? Diz assim: a Ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Visto que não considera os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, agradecendo, e também pedindo a Deus a direção sobre nossas vidas, e que neste culto possamos receber as bênçãos de Deus aqui. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. E toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, Criador dos céus, Criador da terra. Tudo criaste, Senhor, por obra das tuas mãos e da tua palavra. E nós te agradecemos pela oportunidade que temos em poder, ó Pai, estar aqui na tua casa, para te louvar, te exaltar e colocar, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã
cada família que está aqui nesta noite. Que seja, ó Pai, uma noite abençoada, uma noite de cura, uma noite de salvação, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, falando aos nossos corações, em tudo que será realizado aqui, ó Pai, através da Tua palavra, através dos cânticos, tudo que será feito, Senhor, seja feito para o intuito da Tua honra e da Tua glória. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer aos irmãos nesse momento, né, nós atingimos em missões mundiais, atingimos o alvo, né, que era de 20 mil reais. Nós queremos agradecer a Deus, primeiramente, e a igreja que assumiu esse compromisso diante de Deus e contribuiu, né, para essa obra. E eu creio que muitas vidas serão salvas para o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, um momento de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. E nesse momento agora, nós vamos ter um momento do ofertório, e nós teremos uma participação especial com o irmão Alessandro. E aqueles que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas, podem trazê-los ao gasofilácio aqui. Amém? Graça e paz, irmãos. Eu gostaria que os irmãos que pudessem, estivessem lendo comigo. Eu quero ler Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Paulo aqui, ele exalta Cristo e apresenta aos colossenses quem é o Senhor Jesus Cristo. Se você conhecer essa música e quiser cantar comigo, cante. Se quiser se manter em oração, mas gostaria que você pensasse: quem é Jesus Cristo para você? O que Ele representa? Paulo diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, e nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos aqui hoje, é por causa dele. Ele é a primícia de todas as coisas. Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos soberanos, supremacia.
coração do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Oh, já não há mais nada que a Cristo não pertença, em tudo existe graça. Também daqueles que não puderam contribuir, que o Senhor esteja também colocando esse desejo no coração de cada um, ó Pai. E que esses recursos, Senhor, sejam para o enriquecimento, ó Pai, da Tua obra, para a propagação do Teu Evangelho, Senhor, para que vidas sejam alcançadas, Senhor, para o Teu reino. Esse é o objetivo principal, Senhor, que é glorificar o Teu santo nome e que vidas sejam alcançadas. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, irmãos? Nós temos alguns avisos aqui para a semana. Começa amanhã, né, na segunda-feira, nós temos oração dos homens e as mulheres aqui no templo. As mulheres ficam aqui, nós ficamos lá no anexo, às 19 horas. Eu convido os irmãos, né, aqueles que puderem participar desse momento de oração. Tem sido muito bom, tem sido bênção esses momentos de oração aqui na igreja, amém? Na quarta-feira temos o culto de estudo da palavra e também de oração, às 19 horas. Temos alguns PGMs também pela cidade, alguns funcionam na quinta-feira, outros em outra data. Se você quiser participar e não participe ainda, não participa de um PGM, pode estar entrando em contato conosco no final do culto, para ver a logística e qual o melhor PGM mais próximo da sua casa. Amém? Sábado temos também, à tarde, né, às 16 horas, as mensageiras e os embaixadores. É o mesmo horário, as mensageiras e os embaixadores? Tem sido o mesmo horário? Amém? Às 16 horas, né? Tem tido esse evento aqui no sábado à tarde, às 16 horas. Temos também o culto dos adolescentes, às 17 horas. E o culto dos jovens, às 19 horas, aqui na igreja também. E domingo de manhã, temos a EBD. A EBD, às 8 horas da manhã. Essas são as atividades que nós temos durante a semana. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, pode estar entrando em contato conosco ao final do culto, que nós, para que possamos trazer maiores informações a você. Amém? Nós tivemos também ontem aqui, o bazar, né, foi
bazar de roupas, né? E que foi muito bom, foi benção. Tivemos também o acampamento dos embaixadores. Também fiquei sabendo aí que foi abençoado. Queremos agradecer a todos os irmãos que participaram, né, ajudando aí no bazar e também os embaixadores. Que somente Deus pode recompensar vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem nesse trabalho, né, fazendo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Agora, nesse momento, nós queremos conhecer os nossos visitantes, aqueles que nos visitam aí pela primeira vez. Tem alguém aí conosco? Temos um irmão aqui. Fique em pé, por gentileza. Vamos receber uma lembrança da igreja. O que nós vamos dizer aos irmãos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, e voltem sempre. Amém? Permaneçam em pé, que vocês vão receber uma lembrança aí, senão os irmãos não conseguem identificar. Amém? Mas sejam bem-vindos em nosso meio. Amém? Agora nós teremos também um momento de intercessão. Convido o pastor para vir aqui nesse momento, estar orando e colocando diante do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? A palavra do nosso Deus diz no Salmo de número 103, Salmo 103, diz ali algo importante para nós e que deve encher-nos também de esperança. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão. Amém? O nosso Deus é um Deus benigno, Deus zeloso, que cuida de nós, um Deus que cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Na vida espiritual, Ele perdoa todos os nossos pecados, nos dá a redenção, nos dá a salvação, mas na vida física, Ele cura também as nossas doenças, as enfermidades, Ele cuida de nós nas necessidades físicas, materiais, aquelas que nós temos. E por isso, confiar no Senhor, depender do Senhor, é o caminho mais seguro para a nossa vida. Amém? Talvez você tenha aqui nessa noite necessidades que você tem lutado para supri-las, lance-as no Senhor. Talvez você tenha ansiedades, preocupações, coloque elas diante do Senhor. Convido você a se colocar em pé e termos esse tempo de oração e clamor ao nosso Deus, seja qual for a sua necessidade. Vamos orar e apresentar as nossas vidas diante do nosso Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite. Nossos corações se alegram pela presença do Senhor. O Senhor está neste lugar. A Tua presença é real e nós, meu Pai, mesmo que não a sintamos, o Senhor está aqui. Porque o Senhor é o Deus da presença, aquele que habita em meio aos louvores, habita na vida da Tua igreja, junto ao Teu povo. E nós estamos aqui, ó Pai, neste momento em adoração e em louvor ao Senhor, porque nós cremos e nós confiamos que o Senhor é um Deus que zela por nós, Deus que nos sustenta, porque não fosse o Teu poder e a força do Senhor, nós teríamos perecido, teríamos sido destruídos já. Mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem provido na nossa vida o sustento, tem cuidado da nossa saúde, o Senhor tem operado a restauração da saúde. Nós pedimos por aqueles que estão enfermos, estejam aqui, estejam nos acompanhando pela internet, estejam no seu lar, no leito de hospital, onde estiverem, que a boa mão do Senhor opere nessa vida para trazer cura e restauração da saúde. E no nome de Jesus, meu Pai, aqueles que têm enfrentado também dificuldades, lutas na vida profissional, o Senhor abra portas, o Senhor abençoe, o Senhor capacite, o Senhor faça maravilhas nessa vida, prosperando o trabalho das suas mãos. E meu Pai, o Senhor sustente cada um dos teus filhos, dando a Deus um emprego, trabalho,
abençoando a empresa, os negócios de cada um dos teus filhos. No nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos também pelas famílias da tua igreja, pelos nossos lares, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pela nossa família. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça. Te agradecemos pelo lar, pela família, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. E pedimos que o Senhor repreenda todas as investidas do maligno contra o nosso lar, contra as nossas famílias. Que o Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, seja Senhor presente, da presença real em cada lar. E que a paz do Senhor tome cada coração. E por isso nós te pedimos por aqueles que estão emocionalmente abatidos, que estão entristecidos, angustiados por algum problema, por alguma adversidade. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde este coração, guarde esta vida, no santo e no precioso nome de Jesus. E que, ó Deus, esta paz seja sentida neste momento. Que a palavra do Senhor nesta noite traga também refrigério, edificação, transformação de vidas para o louvor da tua glória. E é em Ti que nós confiamos, é no Senhor que nós lançamos as nossas ansiedades, preocupações, e agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor que nós somos a família de Deus e todos unidos num só amor. Não tem coisa melhor quando você precisa de alguma coisa, está em alguma dificuldade, você tem irmãos que podem estar com você. Eu tive essa experiência na última semana, estive internada há 2 dias, e o melhor foi receber as mensagens dos meus irmãos, né, falando comigo. Isso é muito bom. E nessa canção diz que é muito precioso o meu irmão, muito precioso aquele que está aqui. A gente ainda está com algumas limitações, mas você pode olhar ao lado, sorrir para o seu irmão e agradecer com o seu semblante, com o seu olhar. Vamos cantar. Família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador. E não tem fim essa união. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador. Somos a família de Deus unidos num só amor. Somos a família de Deus louvando ao Criador. E não tem fim essa união. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um. Somos um. Foi tão bom te conhecer e te abraçar no amor de Jesus. Você é muito especial, em Deus somos um. Somos um. Como és precioso, meu irmão. Diga pro seu irmão. Como és precioso, meu irmão. Seja Deus. Como és precioso, meu irmão.
Deus, porque nós podemos ser família aqui neste lugar. E nós vamos cantar uma última canção, falando sobre a graça que nós recebemos e sobre o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação. Escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus não mede sacrifícios, nos braços esse amor recebo o perdão, comprados por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, fraco e
logo eu de graça recebi o amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque mesmo sendo fraco, falho, o Senhor olhou para mim, o Senhor me alcançou. E é somente o amor de Deus que pode nos alcançar. Muito obrigado, Senhor. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós temos um vídeo da nossa congregação no bairro Cerrado, congregação que tem feito já um trabalho lá no bairro Vida Nova, para onde nós em breve mudaremos a nossa congregação. E uma vez que nós estamos aí, né, em campanha de missões mundiais, o irmão Nilton destacou, nós ultrapassamos o nosso alvo, louvamos a Deus mais uma vez pelas contribuições, as ofertas generosas dos irmãos, e passarmos o alvo de 20 mil reais, já enviados aí para missões mundiais, que vai contribuir com o sustento de missionários aí, em cerca de, se eu não me engano, quase 80 países, onde os batistas brasileiros mantêm ali missionários neste mundo aí pregando o evangelho. Mas nós temos feito missões aqui também, na nossa Jerusalém, né, na nossa cidade, através da nossa igreja, através das nossas frentes missionárias. E nós temos a congregação ali no Cerrado, que tem feito já um trabalho ali aos domingos pela manhã. Eles têm feito ali uma escola bíblica. Pode ir passando aí as imagens. Isso aí é o vídeo. Pode soltar. Amém? Então, veja que eles têm feito ali o trabalho nos domingos, têm feito um trabalho de estudos bíblicos, já tem pessoas que aceitaram Jesus Cristo ali. Tenho ali outras imagens dos trabalhos que a nossa congregação tem realizado ali no Cerrado, com as mulheres, com os homens, com os jovens. E pode ir passando aí o trabalho com os jovens, né? A nossa missionária Cida tem ali se empenhado para poder cada vez realizar atividades que possam alcançar ali aquela comunidade. Tem mais imagem? Só essas? Muito bem. Então, meus irmãos, oremos aí pelo trabalho missionário ali do Cerrado, que em breve estará ali no Vida Nova. Ore pelo trabalho, e nós queremos aí muito em breve dar início ali na construção do templo ali no bairro Vida Nova. Nós já adquirimos o terreno ali. A congregação agora, nós queremos ainda no mês de abril termos o culto da pedra fundamental ali, e aí nós vamos notificar a igreja para que estejamos ali num domingo à tarde para celebrar o Senhor, marcando o lançamento da pedra fundamental para iniciarmos a construção do templo ali e podermos alcançar aquela comunidade, né? Quem conhece a região do Vida Nova ali, bairro Fuji, Vida Nova, sabe que é uma região muito populosa
e onde há presença de pouquíssimas igrejas. Se não me engano, há uma ou duas igrejas evangélicas no máximo, se não me engano, só uma igreja evangélica ali, e nós precisamos também estar presentes ali para levar o evangelho àquela comunidade. Amém? Muito bem, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Eu quero retomar aí a nossa série de mensagens da primeira carta de João, a exposição em 1 João. E eu quero antes agradecer mais uma vez aos irmãos pelas orações por mim, pela minha saúde, pela minha família, nesse tempo aí, pouco mais de 30 dias que passamos ausentes, cuidando da nossa saúde, e agradecer o cuidado dos irmãos, o carinho dos irmãos, todo o zelo que os irmãos dispensaram a nós, a nossa família. É muito bom ter os irmãos como irmãos, poder pastorear essa igreja e poder sentir e receber todo o cuidado dos irmãos nesse tempo. Foi um tempo para nós experimentarmos isso aí da parte do Senhor através dos irmãos. Então eu agradeço as orações e também agradeço a liderança da igreja que assumiram aí os trabalhos, né? A nossa diretoria, a pessoa ali do irmão Nilton, da irmã Edilamar e os demais membros da diretoria, também o irmão Douglas, que também assumiu aí a direção dos cultos, né, podendo cuidar, coordenar todas os nossos cultos e atividades aí, e também a irmã Solange na secretaria ali, no nosso administrativo, e assim também junto destes outros irmãos e irmãs que abraçaram aí a obra e não deixaram parar, e as coisas, os ministérios, as atividades, as programações continuaram avançando. Fiquei muito feliz em poder ver as coisas acontecendo normalmente através do trabalho dos irmãos, que assim continuemos, né? E assim a igreja é feita não por uma mão, mas por muitas mãos, e a mão principal é a mão de Deus que está sobre nós, amém? Então agradeço aos irmãos, tá? E assim nós retomamos esta série no capítulo 3, versículos 7 ao 10. Nós vamos pensar hoje sobre vivendo como verdadeiro filho de Deus. Vivendo como verdadeiro filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 7 a 10, diz assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Amém? Meus amados, estávamos então semanas atrás pensando e meditando nesta carta, e já estamos hoje na nossa 8ª mensagem desta série, e estamos vendo o apóstolo João refutando ensinos dos falsos mestres gnósticos. Temos falado isso aqui em cada mensagem, que esses mestres gnósticos não eram pessoas que estavam fora da igreja, estavam também, mas eram pessoas que estavam dentro da própria igreja, e dentro da própria igreja, conhecendo o evangelho, conhecendo da palavra de Deus, estes indivíduos também se deixavam influenciar por filosofias vãs, por filosofias humanas, por pensamentos vindos da filosofia grega, da religiosidade grega e de outros cultos pagãos, e eles tentavam introduzir essas práticas ao contexto da igreja, tentavam harmonizar isso com o evangelho de Jesus, com aquilo que a igreja pregava e ensinava. E nesse objetivo, eles negavam a divindade de Cristo, negavam a salvação eles negavam a salvação unicamente por Cristo e atribuíam que para ser salvo o indivíduo precisava alcançar um conhecimento intelectual,
como forma de uma espiritualidade superior. E eles também tentavam harmonizar a sua vida imoral com a vida cristã. E a fim de refutar, então, estas e outras práticas, o apóstolo João emprega 3 argumentos irresistíveis, que eu também já destaquei aqui em outras ocasiões, a fim de combater esta heresia, de combater os falsos ensinos que estavam presentes na vida da igreja naquele tempo, ali no primeiro século, primeiro e segundo século, final do primeiro século. E ele então traz esses argumentos irrefutáveis e irresistíveis. O primeiro argumento moral. O argumento moral dizendo que os filhos de Deus andam como Cristo andou e praticam a justiça. Então, como você identifica um servo de Deus, uma serva de Deus, um verdadeiro cristão? É aquele que se identifica com o Filho de Deus, pela sua postura moral. A sua moralidade é semelhante à de Cristo. Ele anda como Cristo andou e pratica o que Cristo praticou. Segundo, como é que você identifica um verdadeiro cristão? Pelo argumento social também. Porque além da sua moral ser como a de Cristo, o Filho de Deus, ele ama como Deus amou. Ele ama os seus irmãos e ele ama Deus. E ele ama como Deus amou. Tem um texto que é muito interessante ali, que é de 1 João capítulo 3, versículo 16, que diz que nisto conhecemos o que é o amor. Que Cristo deu a vida por nós e devemos nós também dar a vida pelos nossos irmãos. Então veja, esse é o argumento social. Será que como cristão eu amo verdadeiramente o meu irmão a tal ponto de não necessariamente dar sua vida por ele, mas de amá-lo acima das circunstâncias adversas que nós passamos? Não precisa morrer por ele, porque o padrão é Cristo, que morreu por nós. E por isso ele coloca um terceiro argumento, que é o argumento doutrinário. Que um filho de Deus, além de andar como Cristo andou na sua vida moral e amar como Cristo amou os seus irmãos, nós devemos ter a nossa fé firmada na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os filhos de Deus creem que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou e voltará. Os gnósticos negavam a divindade de Cristo. E por isso João introduz esse argumento doutrinário. Quer identificar um verdadeiro cristão? Esse que se diz um verdadeiro cristão, precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. De que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as 3 pessoas da Trindade, é o nosso Deus, constitui o nosso Deus, e os filhos de Deus creem que Jesus veio então em carne. É o Deus encarnado. É o Deus que morreu por nós na cruz do Calvário, que ressuscitou, que vive e ele voltará. Se não crê nisso, então este indivíduo não é um cristão. Ele falha, ele é reprovado neste argumento e no crivo do argumento doutrinário. Então esses argumentos, eles provam que os filhos de Deus, eles são conhecidos por 3 aspectos ou 3 características, os marcam e nos marcam. Primeiro é a obediência. Segundo é o amor. O terceiro é a fé. Os filhos de Deus são obedientes à palavra de Deus, são obedientes aos ensinos do Senhor e conduzem a sua vida de acordo com o padrão que Deus estabelece na sua palavra. Somos obedientes à palavra de Deus. Segundo, nós somos caracterizados como cristãos pelo amor. Amamos a Deus e amamos-nos uns aos outros. Amamos o nosso próximo como a nós mesmos e como Cristo nos amou. E terceiro, nós cremos no Deus único e verdadeiro, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cremos que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que morreu na cruz por nós para nos redimir, nos salvar e nos dar a vida eterna, e que ele voltará. Então, se você não crê desse modo, você precisa rever os seus conceitos. Se há algo que você tem crido de modo diferente, você precisa confrontar e passar pelo crivo da Bíblia, das Escrituras. E é nesse sentido, meus amados, então, que no capítulo 3, João trata de modo mais prático sobre esses argumentos, passando primeiro pelo argumento moral,
E nós vimos nas mensagens anteriores, falamos sobre as razões para se viver uma vida moral aprovada, pura e santa. Falamos sobre como viver como filhos de Deus, que necessitamos viver como filhos de Deus. Falamos que nós já fomos feitos filhos de Deus, e quando 2 mensagens atrás iniciamos o capítulo 3, falamos ali da grande bênção que nos alcançou por termos sido alcançados pelo amor do nosso Deus, como Pai amoroso que nos alcançou e nos fez filhos de Deus para vivermos uma vida pura. Foi o que falamos, exatamente o que falamos nas 2 últimas mensagens. Fomos feitos filhos de Deus, e fomos feitos filhos de Deus, ou por sermos filhos de Deus, precisamos viver uma vida pura, que foi o tema da última mensagem, e que pode ser bem resumido nos versos 1 e 2, que diz assim: vejam como é grande, vamos ler juntos aqui? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos o que de fato somos, amados. Então, esses 2 versículos introdutórios ao capítulo 3 resumem bem o que falamos nas 2 últimas mensagens. Fomos feitos filhos de Deus, precisamos viver como filhos de Deus, e por isso é que hoje eu quero pensar então, como é que vive um filho de Deus? Como é que eu e você, fomos alcançados pelo amor do Pai, feitos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e chamados para viver uma vida santa, uma vida pura. Mas, vivendo como filho de Deus, que atitude se espera de nós, de mim e de você? Como deve viver um filho de Deus, uma filha de Deus? E aí, em primeiro lugar, João vai nos apontar aí a partir do verso 7, do capítulo 3, da sua primeira carta, que o filho de Deus imita a Deus. Os filhos de Deus imitam a Deus. Por quê? Os filhos de Deus são imitadores do Pai. Somos filhos, algo natural na vida de um filho é imitar o Pai. O texto diz aqui, verso 7, vamos ler juntos? Filhinhos, não deixem que ninguém os engana. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, como filhos de Deus, que é justo, espera-se que nós pratiquemos a justiça. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, o nosso Pai, é justo. Então, todos nós que temos filhos, já vimos aí o nosso filho, a nossa filha, em algum momento, imitando os jeitos do pai, os jeitos da mãe, né, os trejeitos dos pais. A filha, o filho, calçando o sapato do pai, né, vestindo a roupa do pai. Então, isso é natural. Falando e imitando o jeito do pai, da mãe falar. Não aconteceu isso já com você, que é pai, que é mãe? Certamente. Agora, no aspecto, não apenas nesse aspecto, mas especialmente no aspecto moral, no aspecto da fé e no aspecto do nosso modo de ser, nós precisamos ser imitadores do nosso Pai Celestial. Precisamos ser imitadores de Deus. Precisamos ser semelhantes a Ele. Os gnósticos queriam enganar os cristãos na teologia, na doutrina, nos ensinos. O versículo, 1 João 2, 26 diz: escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então João é bem claro, diz: olha, eu estou falando isso porque tem gente querendo enganar vocês. Tem gente querendo ensinar coisa distorcida, ensinar falsas doutrinas para vocês. Fiquem espertos com eles. E ele diz em 1 João 2,7, também que os gnósticos queriam enganar os cristãos moralmente, com práticas imorais, dizendo serem essas práticas naturais, normais, e não tem problema. Pode fazer. 1 João 2,7 diz: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Então João reafirma, dizendo: olha, o que eu estou dizendo é o que já foi ensinado para vocês, não é nada novo.
Então permaneçam nisso. A mensagem que ouviram, essa é a mensagem verdadeira. Não deem ouvido às fábulas, não deem ouvido aos falsos profetas, não deem ouvido àqueles que querem inovar no Evangelho. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela jamais mudará. Então você vê pregadores nos dias de hoje aí ensinando as mesmas coisas que os gnósticos ensinavam, querendo tirar a divindade de Jesus, querendo deturpar o texto bíblico. Então isso não é coisa só do primeiro século, do segundo, é coisa também do século 21, 22, 23. Enquanto Cristo não voltar, vai acontecer pessoas querendo inovar. E a mensagem de João, ela é sempre atual. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer, olha, se alguém pregar um outro evangelho, que seja amaldiçoado. Mesmo que anjos preguem um outro evangelho, que seja amaldiçoado, Paulo diz. Por quê? Porque é através dessas inovações é que querem mudar a nossa mentalidade, a nossa postura, a nossa conduta e levar-nos a não imitar o nosso Pai, não fazermos a vontade do Senhor. Então, João ao fazer aqui essas reflexões, ele chama atenção para a necessidade de sermos como o nosso Pai, de andarmos nos passos do Pai. Então ele mostra que o importante, o fazer, é a prova do ser. Então o argumento que ele coloca é o que você faz prova quem você é. Então o ser, aquilo que você é revelado pela sua prática. Cristo disse, pelos frutos vos conhecerei. Então como é que você identifica um filho de Deus? Ele é um filho de Deus pelo que ele faz e o que ele deve fazer. João coloca aqui no capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 9, dizendo, Deus é justo. Ora, se Deus é justo, espera-se que nós sejamos justos. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Então veja, ora, como é que eu posso praticar a justiça, dizendo estar na luz e praticando aquilo que as trevas aplaudem? Eu digo que amo a Deus, amo o meu irmão, mas odeio, na prática odeio o meu irmão. Então, assim como Deus é justo, eu preciso ser justo. Jesus Cristo é descrito também como justo, diz lá em 1 João 2:1, filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, espera-se que um filho de Deus, ele, por conhecer a palavra de Deus, a vontade do Senhor, decida ser semelhante a ele. Mateus capítulo 10, verso 25 diz, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Paulo vai dizer, de sorte que sejam vocês imitadores de Deus, imitadores do Senhor. Ele diz em Filipenses capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque se somos nascidos de Deus, nós precisamos imitar o nosso Deus e seguir os passos de Jesus. Quem é nascido de Deus é justo mediante a obra de Cristo e vive na prática da justiça. E viver na prática da justiça, como diz quando o texto emprega esse texto, é de viver de modo a satisfazer a vontade de Deus, do modo como o nosso Deus espera. Portanto, meus amados, Efésios capítulo 6, capítulo 5, verso 1 e 2 diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus, o nosso Pai, espera que eu e você, como filhos, assim sejamos, imitadores de Deus, como filhos amados. Porque nós, numa era de uma teologia da prosperidade, uma teologia que enaltece
os direitos do cristão, e não apenas a obediência, as responsabilidades da vida cristã, nós amamos dizer, mas eu sou filho do Pai, eu sou filho do Rei, eu sou uma princesa, um príncipe do Senhor. Somos tudo isso. E por isso é que nós precisamos viver como tais. Precisamos assumir a responsabilidade da vida em Cristo e imitarmos, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, para honrarmos e agradarmos ao nosso Deus, porque veja que isso é o verdadeiro culto, é a verdadeira adoração ao Senhor. Não é levantar a mão, chorar, ajoelhar, prostrar, rolar no chão, rapar a cabeça, encher de cinza, como se fazia no tempo passado. Isso até pode ser, desde que haja no seu íntimo o quê? Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A nossa postura precisa ser também este sacrifício de aroma agradável a Deus, pela nossa postura e a nossa prática. Então, como é que vive um filho de Deus? Em primeiro lugar, os filhos de Deus imitam a Deus. Em segundo lugar, a prática do pecado nos identifica com o diabo. Então, para vivermos como filhos de Deus, nós precisamos entender claramente que a prática do pecado nos identifica com o diabo. E por que isso? Porque João está dizendo que, como filhos de Deus, precisamos imitar o Pai. Ora, se eu pratico o pecado, eu estou imitando o Pai? Pelo contrário, eu estou imitando Satanás, imitando o diabo. Veja o que ele diz no verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então ele é muito claro. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Ele não se identifica com o Pai Celestial, não se identifica com Cristo, mas sim com o diabo, que é pecador desde o princípio. Então, se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. A prática da justiça e a prática do pecado demonstra que nós somos de quem nós somos filhos. A prática da justiça e a prática do pecado revela a sua paternidade, ou pelo menos revela quem tem influenciado você, quem tem influenciado a sua vida. Então não é o nosso discurso que nos torna filhos de Deus, mas é a nossa prática, são as nossas obras. Pela fé, pelo nosso discurso, nós declaramos a nossa fé, mas pela prática nós declaramos e testificamos pela nossa prática a realidade da nossa vida, a realidade da nossa existência. Quem é o Senhor da nossa vida, quem é aquele que de fato controla o nosso coração. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nossa atitude transforma o mundo pelo que controla a nossa mente. Aquilo que controla a nossa mente influencia a nossa atitude. E ele vai dizer que, como cristãos, salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos, por essa transformação que aconteceu em nós, influenciar o mundo para que o mundo também seja transformado. Influenciar a família para que a família seja transformada. Influenciar a sua empresa, seus funcionários, seus colegas de trabalho, para que eles sejam mudados, transformados pela renovação da mente que aconteceu em você. É o que ele diz em Romanos 12, 2. Ele diz lá: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como filhos de Deus, que imitam a Cristo Jesus, seguem os passos de Jesus, eu e você precisamos influenciar este mundo pela renovação da nossa mente, porque o nosso pensar é diferente deste mundo, a nossa prática será também diferente neste mundo. Hoje de manhã meditamos nisso aqui, baseado lá em 1 de Pedro capítulo 4, verso 1 a 3, e falamos que o mundo nos odeia, o mundo nos persegue em razão da nossa fé. Por quê? Porque nós não fazemos aquilo que o mundo faz.
Então o mundo nos critica, o mundo nos rejeita, mas como filhos amados do Pai, nós precisamos imitar a Cristo e nos identificar com o nosso Pai Celestial, e não com o diabo, em não praticar as obras do diabo. 1 João capítulo 1, versículo capítulo 3, o verso 8, então diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que as nossas práticas sejam práticas que agradem ao Pai Celestial. Hoje de manhã falamos que nós precisamos, a nossa postura diante do pecado precisa ser de declarar guerra contra o pecado. E a terceira característica de um filho de Deus, além deste filho de Deus ser alguém que imita o Pai Celestial e se identifica com o Pai e não com o diabo, a terceira característica é que a prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. É impossível, eu uso essa expressão, né, de uma forma para dar uma ênfase. É claro que ela é perfeitamente possível cada um de nós cometer pecados, sejamos cristãos ou não. O pecado está diante de nós, todos nós estamos sujeitos a pecar, e Jesus deu um exemplo disso quando ele falou, absolve ali a mulher adúltera, e ele diz assim: ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, não é? Quem de nós não tem pecado? No entanto, o que João vai nos chamar a atenção é que a postura cristã, aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que viveu uma experiência com Cristo, este indivíduo viveu uma experiência tão transformadora, tão maravilhosa, que não fosse a influência deste mundo mal, esse indivíduo não poderia viver mais na prática do pecado. E a expectativa que o Senhor tem para conosco é que não vivamos mais na prática do pecado, porque a prática do pecado ela é impossível para os filhos de Deus. O versículo 9, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, já mais uma vez eu reforço que não podemos criar a doutrina que o cristão não peca, porque senão todos nós aqui já fomos reprovados. Mas aqui o que ele está dizendo é que o cristão não vive na prática. O não peca é um tempo verbal lá na língua grega, um tempo verbal que não existe na língua portuguesa. E a ideia desse tempo verbal é um tempo verbal de uma ação, não de uma ação acabada, que ele não peca nunca mais, mas sim o tempo verbal de uma ação contínua. Então o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E essa é a ideia. Ele não vive pecando. Ele não age continuamente no pecado. O pecado é, portanto, um acidente na vida do cristão e não um hábito. Você bebe água todo dia. Tem gente que tem o hábito de acordar 3 horas da manhã para beber uma água, tomar um gole de água. Isso é um hábito na nossa vida. Mas o pecado na vida do cristão não é um hábito, não é algo corriqueiro, mas um acidente. E por isso é que aquele que tem essa semente de Deus, aquele que nasceu de Deus, este não peca, não vive na prática do pecado, porque o seu padrão moral, a fé em Cristo Jesus, a sua disposição de imitar, o seu referencial de conduta é o Senhor Jesus, que viveu uma vida santa, uma vida pura. E a disposição do cristão é, portanto, de agradar a Cristo, de ser como Ele. E, portanto, eu posso até ter cometido um pecado na minha vida num momento, hoje ou ontem, mas pela fé em Cristo, por ter sido eu nascido de Deus, serei um filho de Deus, eu romperei com esse pecado da minha vida e não pecarei mais. E é esse o pecado que Deus perdoa. Esse é o pecado que você, Senhor, perdoa o meu pecado, e o Senhor perdoa, por quê? Porque houve arrependimento. Mas quando eu estou na prática contínua desse pecado, não houve arrependimento. Não houve arrependimento autêntico. E o Senhor, e aí não vamos entrar nós aí no campo daquilo que pertence ao Senhor,
mas acredito eu, o Senhor talvez teria dificuldade em perdoar, porque não houve arrependimento. Então entendamos, meus amados, que como filhos de Deus, nós precisamos agradar o nosso Pai. O apóstolo João aborda então dois problemas. Primeiro é a cegueira para o pecado e negar a sua gravidade. A cegueira para o pecado e negando a sua gravidade é um problema terrível. 1 João capítulo 1, verso 8 diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então esse é um problema sério presente na vida do ser humano e na vida do cristão. A cegueira de não entender, não ver que aquilo que está diante dele, aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está praticando é pecaminoso, o afasta de Deus, ofende a santidade do Senhor, traz mal e traz sofrimento, como falamos hoje pela manhã, sofrimento à sua vida, porque o pecado traz sofrimento à vida do ser humano. Mas nós muitas vezes negamos, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Então é um problema que João destaca, a cegueira e o negar a gravidade. Outro problema que ele destaca é a indiferença para com o pecado e negar a sua gravidade. Então no primeiro problema, ele é cego, ele não vê, ele não acredita que está no pecado e nega, portanto, a sua gravidade. Não, isso não é grave, porque eu não estou pecando, estou fazendo nada demais. Mas ele está terrivelmente pecando contra o Senhor. Mas o segundo problema que João coloca é a indiferença para o pecado. Porque na indiferença, o indivíduo sabe que está em pecado. Ele é consciente do seu erro, é consciente da sua falha. No entanto, ele continua negando a gravidade. Ele acha que é um probleminha à toa, que isso não tem gravidade alguma. E ele diz lá no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ora, aquele que é nascido de Deus entende a natureza do pecado, a presença do pecado e a gravidade do pecado. E, portanto, ele declara guerra contra o pecado. Então, sendo assim, a prática do pecado é incompatível com o viver cristão. O que nos chama, então, a uma santificação da nossa vida, a uma mudança da nossa conduta, ao romper com certos relacionamentos, com certas amizades, com o frequentar determinados lugares e o abandonar diversas práticas na nossa vida. João alista duas razões pelas quais os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. A primeira delas é por causa da divina semente neles implantada. Versículo 9 ele diz: porque a semente de Deus permanece nele, no cristão. E a semente divina, e aqui no termo grego é esperma, foi implantada em nós. O princípio divino da vida verdadeira, o DNA divino, é aquilo que nos regenerou, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo nos selou para o dia da promessa. Então o cristão, ele é um ser humano, templo, habitação do Deus vivo, pela presença do Espírito Santo que está nele. E assim como um filho natural cresce com as características do pai que o gerou, também eu e você, uma vez mais, crescemos na natureza espiritual do nosso Pai celestial. Porque o Espírito Santo está em nós e a cada dia nós vamos nos relacionando com Ele, vamos nos relacionando com o nosso Deus e nos tornando mais parecidos com o nosso Pai celestial. Portanto, os que são filhos de Deus herdam a natureza divina, por essa semente presente na sua vida. A natureza divina e o nascimento de Deus, termos nascido de Deus, não podemos então assim viver no pecado, porque nascemos de Deus e rompemos então com a prática do pecado no nosso viver. A divina semente é então a presença do Espírito Santo em nós, pela palavra de Deus que habita em nós e que nos faz refletir. O Senhor Jesus, quando fala acerca dos seus discípulos, em João 15, verso 3, ele vai dizer: vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado.
Então o Espírito Santo na nossa vida, essa semente que nos selou e que nos caracteriza como filhos de Deus e nos potencializa a viver essa nova natureza em Cristo, essa nova natureza como filhos de Deus, e o Espírito Santo nos capacita a compreender a palavra, e a palavra purifica. A palavra de Deus nos ensina a vontade de Deus, a verdade de Deus, e ela nos purifica. E por isso o Filho de Deus é como os discípulos, a quem Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas em segundo lugar, segunda razão pela qual os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado que João aqui coloca, é por causa do novo nascimento. Ora, como filhos de Deus, nós nascemos de novo, vivemos um novo nascimento. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Nós nascemos fisicamente, mas o dia que conhecemos o Evangelho, nascemos de novo. Vivemos um novo nascimento. Nascimento pela fé em Cristo. E nascemos ali de Deus. Ali nós nascemos de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Fomos selados com o Espírito Santo. A marca, o carimbo, a que nos caracteriza como filhos de Deus. Então nenhum cristão, ele é impecável. Nenhum cristão, enquanto viver neste mundo, é perfeito a ponto de não cometer mais pecado. Porque seja no nosso pensar, no nosso agir, em maior ou menor gravidade, todos nós estamos sujeitos. Mas o que se espera de nós como filhos de Deus, e o que Deus espera, é que o verdadeiro cristão não peque mais de modo habitual. Não peque de forma proposital, quando você trama, maquina praticar o pecado. Que você não peque mais de forma consciente. De forma consciente. Porque o novo nascimento muda a nossa disposição. Muda a nossa consciência, porque renova a nossa mente. Muda os nossos propósitos, muda os nossos hábitos. Então, se nascemos de novo, devemos ter uma nova disposição de vida. Então, João vai dizer: por isso os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. Porque nasceram de novo. Porque foi plantada neles uma semente divina, a presença do Espírito Santo. Mas em quarto e último lugar, o que caracteriza um filho de Deus é que o filho de Deus e os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. Já mencionamos isso aqui em alguns aspectos. Os filhos de Deus são caracterizados pelas suas obras. O que fazemos revela a nossa paternidade. O versículo 10 diz: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então é simples. Esse teste revela a paternidade. Você pratica a justiça, você pratica aquilo que é justo, você pratica aquilo que é certo, você pratica aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o ensino da palavra do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor. Então você está nesse crivo da justiça. Então você é filho de Deus. Se não pratica, está para o outro lado, é filho do diabo. É pesado a gente falar isso, né? Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem coluna do meio. Não tem órfão nessa história. É filho de um ou de outro. Mesmo que você não queira. Porque quem quer ser filho de Deus aqui? Amém. Quem quer ser filho do diabo? Ninguém quer. Ninguém quer. Mas não basta só querer ser filho de Deus. Eu preciso ser. Eu preciso ter uma conduta, uma postura de quem é filho de Deus. Porque não sendo, você vai por eliminação. Sabe quando você vai lá no futebol e escolhe um, escolhe o outro, sobrou você. Você vai para o time que sobrou. Não é? Você vai, ou você não quer jogar? Não, porque ninguém me escolheu, eu não vou jogar. Mas mesmo que você não queira jogar, você vai fazer parte daquele time. Você entendeu? Então, em toda essa epístola, João fala de duas categorias.
ele fala da luz e de trevas. Ele fala da verdade e ele fala da mentira. Ele fala do amor e ele fala do ódio. Ele fala de Deus e ele fala do diabo. Se você ler o Evangelho de João, se você ler as cartas de João, observe que ele faz esse dualismo. Ele sempre faz esse contraponto. Ele sempre fala da luz, da relação da luz e as trevas, da verdade e da mentira, do amor e do ódio, de Deus e o diabo. Práticas que revelam aqueles que estão no reino de Deus, aqueles que estão sob o domínio do reino de Satanás. Então João conclui a sua exposição falando que a humanidade está dividida em dois grupos, os filhos de Deus e os filhos do diabo, como lemos aqui. Então não há neutralidade. O homem é filho de Deus ou é filho do diabo. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele escreveu: o diabo não fez homem algum, não deu luz a homem, não deu à luz homem algum, não criou homem algum, mas aquele que imita o diabo, este, como se tivesse dele nascido, torna-se filho do diabo ao imitá-lo, e não por ter literalmente nascido dele. Então, Santo Agostinho explica bem. Há muitos filhos do diabo que convivem na igreja, ouvem a palavra, entoam os mesmos hinos que nós, dominam bem o linguajar do cristão, conhecem muito da Bíblia, mas a sua prática, a sua conduta revela que ele não é filho de Deus. Há alguns que até mesmo se vangloriam, como diz lá em Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Pessoas que se vangloriarão do que fizeram, e o Senhor vai dizer a esses o quê? Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Eram filhos do diabo, que profetizava, que expulsava demônio, que realizava milagres, mas não tinha parte com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus amados, porque o Senhor Jesus não contesta que de fato, que o Senhor Jesus não contesta que de fato tenham realizado tudo isso? Porque neste caso não seriam eles membros proeminentes da sua igreja? Não. Jesus lhes responde: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque vocês praticavam a iniquidade. Verso 23, ele diz: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, meus amados, da mesma maneira, João também constata aqui em 1 João 3,10. Ele diz: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Ele faz uma constatação. A maneira de conhecer o verdadeiro filho de Deus é pela sua conduta moral, pela sua prática. Pelos frutos é que se conhece a árvore. Assim, pelos frutos vocês os conhecerão, de Jesus em Mateus 7:20. Então, a atitude que o Senhor espera de mim e de você, meu irmão e minha irmã, como um crente, uma crente em Jesus, é que nós moldemos a nossa vida à vida de Cristo. Que nós corrijamos o percurso da nossa vida. Não é porque eu cometi um pecado ou outro que eu me tornei um filho do diabo. Não é assim, um dia você é filho de Deus, outro dia você é filho do diabo. Não. Um dia a sua conduta se parece com aquilo que o Pai se agrada, outro dia a sua conduta agrada ao diabo. Mas aquele que é nascido de Deus precisa agradar inteiramente ao Senhor. E isso é a ideia de viver uma vida consagrada, santificada, dedicada ao Senhor. Então os filhos de Deus são conhecidos pela obediência, pelo amor, pela fé. Os filhos de Deus andam como Cristo andou e praticam a justiça. Os filhos de Deus amam a Deus e amam o seu irmão. Os filhos de Deus creem que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou e ele voltará. Já os filhos do diabo não praticam a justiça, nem amam seu irmão,
não estão comprometidos com nada que agrada a Deus. Ao contrário, o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele, quando compara isso àquilo que é comparado à prática do diabo, ele diz: o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então esta é a intenção de Satanás: destruir tudo aquilo que deveria ser para a glória de Deus, que agrada ao Senhor. Então, meu amado e minha amada, eu concluo trazendo a reflexão que se Cristo se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do diabo, e se quando ele se manifestar pela segunda vez, haveremos de vê-lo como ele é e seremos semelhantes a ele, então como podemos continuar vivendo na prática do pecado? Se Cristo fez tantas coisas maravilhosas por nós, e Ele nos deu uma viva esperança, decidamos nós viver uma vida santa e dedicada ao Senhor. Se quisermos ser leais à sua primeira vinda, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, e estarmos preparados para a sua segunda vinda, nós devemos nascer de novo. Devemos crer de fato no Senhor, viver o novo nascimento, nos purificar de todo o pecado como Ele é puro. E é por isso que talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus, não viveu o novo nascimento, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa passar pela experiência do novo nascimento, entregar sua vida a Jesus, ter esse encontro pessoal com Ele e tornar-se assim filho e filha de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e eu quero perguntar se há alguém aqui nessa noite que ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor, como Salvador, e quer hoje se tornar um filho, uma filha de Deus, e quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Se há alguém, levante a sua mão, aí onde você está, abaixa em seguida, eu quero orar por você. Há alguém que quer tomar essa decisão, nesta noite, decidir ser um filho, uma filha de Deus, tornar-se imitador de Deus, tornar-se um filho que pratica aquilo que o Pai se agrada, viver uma vida plena, vida abundante na presença de Deus. Para isso você precisa dar esse passo de dependência, de entrega e abrir o seu coração dizendo: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Há alguém que quer tomar essa decisão? Levante a sua mão aí onde você está, abaixa em seguida, eu quero orar por você. Há alguém? Eu não vou prolongar com esse apelo, mas quero dar a você essa oportunidade. Há alguém que quer hoje sair daqui dizendo: hoje eu entendi, e hoje eu me tornei um filho, uma filha de Deus. Há alguém? Não vou prolongar, mas eu quero perguntar a você, meu irmão e minha irmã, você como eu, tivemos um encontro com Jesus, você como eu, nascemos de novo, temos um passo, uma caminhada com Cristo para sermos filhos de Deus. E a pergunta que nos cabe aqui é: você tem vivido como um filho, como uma filha de Deus? Há algo na sua vida que tem manchado, maculado essa sua relação com o Pai? Há algo que você precisa abandonar? Há uma prática que você precisa deixar? Há hábitos que você precisa abandonar, mudar na sua vida e viver uma vida santa, uma vida que se identifica com o Pai, uma vida que agrada ao Pai? Veja, você é nascido de Deus, a semente de Deus está em você, e por isso o Senhor te convoca nessa noite a este concerto, se é necessário esse concerto. Mas se há alguém aqui que entende que precisa consertar-se com o Senhor, reconciliar-se com o Senhor, precisa pedir perdão ao Senhor, precisa declarar guerra ao pecado, abandonar alguma prática, algum hábito que você pecaminoso na sua vida, que você vem talvez se escondendo, estimando ali na sua vida, é hora de você romper com isso. E eu não vou pedir que você se levante, que você levante a mão, mas eu queria que você, neste momento, todos nós, pudéssemos abrir o nosso coração diante do Senhor e pudéssemos pedir a Ele que renove a nossa vida, perdoe-nos completamente e dê-nos uma nova vida, uma nova prática, um novo modo de viver. Que saiamos daqui
com uma nova postura de vida, uma disposição de agradar o Pai, de imitar o Pai e de honrar a vontade do nosso Pai Celestial. Convido toda a igreja a se colocar em pé. Eu quero orar com você neste momento. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o amor do Pai é maravilhoso. É perdoador, regenerador. Oh meu Deus, obrigado porque o Senhor nos amou com amor eterno. O amor incondicional. Um amor sacrificial. E deu o teu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E nesta noite, diante da tua boa palavra, nós somos desafiados a assumirmos esta paternidade e nos identificarmos com o nosso Pai, imitando o nosso Pai Celestial, praticando o que honra o nosso Pai, declarando guerra ao pecado e decidindo romper todo o laço com a prática do pecado em nós. E por isso, meu Pai, o Senhor, com teu Santo Espírito, sonda cada coração aqui. O Senhor sabe, conhece a nossa intimidade e sabe onde nós precisamos mudar, o que precisamos romper, as atitudes que precisamos abandonar. Que o Senhor, o que nós te pedimos, meu Pai, é que o Senhor perdoe-nos, santifique-nos, purifica-nos e reacende em nós a presença do teu Santo Espírito, a chama, o desejo e a disposição de te amar, de amar a tua vontade, o prazer e a satisfação de viver na tua vontade, de fazer o que honra e agrada ao Senhor. Meu Pai Celestial, no nome de Jesus, abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, a vida dessa igreja, que sejamos homens e mulheres santos, dedicados, consagrados para a honra e glória do Senhor, que possamos uns aos outros fortalecer, ajudar, cooperar com o crescimento e a edificação uns dos outros, porque esta é a vontade do Senhor. E assim, meu Pai, que o Senhor, ao olhar para nós, se agrade de nós, que o Senhor dê a convicção, ó Pai, do perdão, da regeneração, da transformação a cada um de nós, enchendo os nossos corações com a paz do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém, meus queridos? Que tenhamos uma semana abençoada, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, no nome de Jesus. Amém? Uma boa semana.